abrir nossas Bíblias nessa noite no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Capítulo 14. Texto bem conhecido do capítulo 14, a partir do verso de número 22 até o 33. Evangelho de Mateus 14, 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Senhor, através da tua palavra, conforta, consola e desafia o nosso coração. Sê com a minha mente e com o meu coração para estar submisso à tua vontade. Ilumina, ó Pai, a minha vida, a vida do teu povo, para que essa palavra poderosa chegue até nós, não só aos nossos ouvidos, mas ao nosso entendimento, aos nossos sentimentos, a nossa forma de ver ao Senhor e a nossa vida, e assim podermos ser mais obedientes a Ti, em nome de Jesus. Amém. Há situações do dia a dia que na nossa vida vai tudo bem. A gente vai caminhando, cantando, trabalhando, sorrindo, casando, brincando e sendo feliz. Passamos por dias maravilhosos, e esse texto vem logo após a primeira multiplicação dos pães e peixes. Os discípulos olharam, ficaram encantados, e é normal disso. Que milagre poderoso! Jesus multiplica os pães e os peixes, né? E os discípulos foram privilegiados porque os elementos se multiplicaram nas suas mãos. Talvez o povo não tenha percebido tanto quanto os discípulos este milagre. Imagina, você pega um pedaço de pão, arranca o pedaço e dá para a pessoa. Quando você volta, o pão está inteiro de novo. Já pensou essa loucura? Você arranca o pedaço e desvia a atenção e olha para o irmão que estava lá. Quando você volta para o pão está inteiro de novo. Mas cadê aquele pedaço que eu arranquei? Ele se refez. Ou quando você pegou entregou, quando voltou tinha mais 10 no cesto. Porque não era só repor o pedaço que tirou, mas o pão se multiplicou em quantidade a ponto de ficar 12 cestos cheios. Um para cada discípulo. Os cestos estavam cheios, borbulhando que nem pipoca na panela. Pulando pão na panela, no cesto. E eles contemplaram isso. Então são dias felizes, maravilhosos diante do Senhor.
Mas, ao entardecer, logo a seguir, né? Compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Aquela multidão que estava admirada, extasiada, não só com o sermão que Jesus pregou, mas por ver aquele milagre e estar saciado da sua fome física e espiritual e emocional. E aqueles discípulos passaram logo em seguida por uma situação muito diferente, oposta da primeira. Estavam em um momento de glória, mas se distanciaram de Jesus e foram para as águas e foram para o mar no barquinho sem Jesus. E o interessante é que eles passam por uma situação oposta. De um momento em que Jesus, fazendo milagres e maravilhas, agora eles se veem à beira da morte, numa tempestade, numa situação tempestuosa, difícil. E o que fica estranho é daqueles discípulos ser chamados discípulos de Jesus, que seguiam a Jesus, nesse momento deixa para trás. Tipo assim, podemos ir sozinhos. Eu entendo que no texto diz assim: compelia Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante. Podem indo. Mas eu estou vendo aqui não pela ordem de Jesus, mas um pouco da perspectiva inversa, de que os discípulos foram confiando nessa palavra, mas também confiando em si. A gente pode ir sem Jesus. Vamos indo. E deixaram Jesus para trás. É estranha essa frase, mas deixaram Jesus para trás. Porque Jesus ficara na praia e eles navegaram sós. Esse texto é bom para nós, cristãos já de caminhada, que conhecemos Jesus, como os discípulos que caminhavam com eles, que viram milagres e maravilhas, mas em determinado momento da vida a gente pode olhar e falar: Jesus, pode ficar aí que agora eu vou sozinho. Você já pensou nessa possibilidade? É fácil. Aconteceu isso. Eles foram e Jesus ficou. O povo participou do milagre da multiplicação, se reuniram, aclamaram Cristo, e aí Jesus subiu ao monte para orar, para se despedir dos outros, e ficou só. E esse é o momento que a gente na vida lembra do filho pródigo. Conhece o pai, estava com o pai, sendo sustentado, agraciado, com multiplicação de alimento na fazenda do pai, mas em um certo momento ele virou as costas e falou: agora eu vou sozinho. Muitas vezes a gente quer caminhar sozinho, sem Jesus. Os discípulos não entenderam que na vida não dá para ficar sem Jesus. Ou entenderam só depois. Os discípulos viram que navegar sem Jesus não dá. E aí bate um certo arrependimento. E vem a lembrança do hino: com os pecados de hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti.
Conhece um hino? E com os nossos pecados, com a nossa altivez, a gente esquece de Jesus. Esquece quando, pastor? Esquece quando o jovem entra na faculdade se achando todo poderoso. Se esquece quando você entra no casamento sem pedir orientação para Deus. É com esse que eu quero casar? Com essa que eu quero casar? Você entra num negócio achando todo embalado. Eu sei, eu tenho dinheiro, eu tenho um capital inicial, vou entrar nessa empresa, vou fazer esse empreendimento. Mas pedir orientação a Deus, orientação para quê? Eu tenho dinheiro para fazer o quê? Para entrar nesse comércio novo. E a gente se acha altivo demais, competente demais. Esses homens eram marinheiros, eram pescadores, eram homens daquela região, conheciam o mar. E falaram, a gente pode ir, a gente dá conta. E é complicado. Conta-se a ilustração de um grande nadador, que uma vez atravessando uma balsa, e há muito tempo atrás tinha a balsa daqui, né? Paulicéia, Mato Grosso, não era? Onde está a ponte? Né? Era Paulicéia. Onde que é? Era de Panorama? Eu pensei que era mais lá, onde foi a ponte. Lá na ponte tinha também, que eu acho que eu passei naquela balsa lá. E aí uma vez a balsa andando, e tinha ali um grande nadador profissional, mas não conhecedor daquelas águas. E no meio de uma tempestade revolta, a balsa se complicou, começou a ter confusões, e o marinheiro dali falou, eu vou pular, vou até a margem, pedir socorro e volto, trazendo socorro. Mas esse nadador achou que não precisava esperar, podia ir também, pois ele era suficiente. Mas ele foi e não conseguiu chegar às margens, porque as águas revoltas e estranhas não era uma piscina, era um rio revolto. E a altivez da pessoa leva às consequências talvez até terríveis. Jesus é conhecido de muitos, mas esquecido por muitos também. Muitos se querem aventurar, se desafiando, achando o mundo fácil. Fácil é quando Jesus está no remo. O mundo talvez não seja nem tão fácil, porque ele continua sendo o mundo. Mas com Jesus, a gente chega do outro lado. Amém? Mesmo que tenha tempestade, mas a gente chega do outro lado, porque Ele está assim nos guiando. Jesus é quem nos conforta e consola mesmo em tempestade. É triste, muito triste, até mesmo doloroso e insano a tragédia de sair pela vida, mesmo conhecendo Jesus e deixando para trás. É até pior. Porque quem segue a vida sem Jesus, ele já não tem Jesus. Ele está como ele sempre esteve. Sem Jesus no coração, ele é um perdido desde sempre. Ele tem que ser apresentado ao Senhor Jesus. Mas é muito doido e terrível e loucura ver o cristão esquecer Jesus. Ver aqueles que se chamam discípulos deixar Jesus à margem e achar que pode ir pela vida sozinho. Pequeno jovem filho pródigo conhecia o pai, conhecia a maravilha que era aquela fazenda, o sustento, mas ele se aventurou. Nas tempestades da vida, ele nos vem ao encontro.
Primeiro nós nos perguntamos, por que deixar Jesus na praia? Mas, pela graça de Deus, nós temos uma palavra de que Jesus vai ao encontro. E aqui nesse texto é confuso, porque ao mesmo tempo que esses homens conhecem Jesus, mas duvidam dele, do poder dele, e até o chamam de fantasma. Curioso isso, né? Olha quem vem, é um fantasma. Não sei se eles estavam assistindo filme de terror nos últimos dias, mas estavam muito criativos em sua mente. Mas diz o texto que é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Eles não reconheceram Jesus, não imaginaram que poderia ser Jesus. Um vulto parecido com um homem, parecido porque não conheceram, andando por sobre a água, vindo assim, não pode ser uma alucinação. Gente que agora há pouco tinha visto um milagre de multiplicação de pães e peixes, duvidaram que Jesus poderia andar sobre as águas. Era algo inusitado, lógico. Era algo assim, improvável. Ninguém avisou eles. Jesus, pode ir que depois eu vou andando sobre as águas. Mas assim, Jesus, você vai fazer esse milagre? Eu vou, daqui a pouco eu vou. Pode ir que eu já vou caminhando por cima das águas. Eu te acho no meio do rio, do mar aí. Jesus não avisou, aquilo foi surpreendente. Então eles não esperavam. E ficaram com medo. E gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse no 27, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, se és tu, Senhor, se. Pode ainda não ser, mas também pode ser. Pode não ser, mas pode ser. Se for, então eu quero ir com o Senhor então. Olha, Pedro é um personagem mais maluco dos discípulos, né? Tem hora que eu me vejo assim, Jesus. Pedro teve cada experiência, cada pregação, cada manifestação de milagre. Mas também teve uns momentos que, misericórdia, ser igual Pedro é terrível. E aqui ele duvidou, mas ao mesmo tempo que ele duvidou, ele se jogou. Porque ele pediu para o Senhor uma coisa também inusitada, diferente. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Apesar da doidura de Pedro, ele foi um privilegiado, né? Quem não queria estar andando do lado de Jesus? E essa semana, eu assisti o filme A Cabana. Não li o livro, mas assisti o filme. Um filé de filme. Surpreendente. Maravilhoso. Tem gente que fica meio duvidoso com o filme. Eu não tive dúvida nenhuma. Louvei e adorei muito a Jesus através daquele filme. E lá tem uma cena onde o rapaz anda com o personagem que é Jesus e anda também por sobre as águas. Cena maravilhosa. Com Jesus isso é possível. Com Jesus o improvável se torna simples. O improvável se torna simples. Com Jesus andar sobre as águas, que para nós é impossível, tanto é que Pedro começou a afundar, pois ele começou a temer a tempestade. Ela ainda não tinha acabado, viu, gente? Quando Jesus chega, ele chega no meio da tempestade. Quando Jesus anda por sobre as águas, ele anda pelas águas revoltas. Quando Pedro conversa com Jesus, é fantasma? Não, sou eu. Então venha, posso ir? Pode, vem Pedro. Está tudo em temporal, ventanias, ondas, água balançando, barco balançando. Mas ainda assim Jesus vem. E talvez pela tempestade ficou mais difícil conhecer Jesus, pela chuva, pelo vento, pelas ondas. Mas Pedro vai. E é tão difícil seguir Jesus que, estando à frente dele, falando com ele, a tempestade ainda falou mais forte.
Será que é tão difícil assim a gente seguir a Jesus? Gente, Jesus estava à frente de Pedro, falando com ele, falou: vem. Pedro foi e começou a afundar. Primeiro deixaram Jesus para trás. Parece aquele filme, Deixados para Trás, né? Quem ficou para trás agora foi Jesus. E agora, eu não entendo o ser humano e não entendo a nós mesmos. Como a gente tem facilidade de esquecer das coisas de Deus. Como a gente tem facilidade de olhar para os nossos erros, para o erro do ser humano, para o erro da igreja, para o erro do pastor, para os pecados, para os desejos do mundo e se esquecer de Deus. Como a gente vê banco vazio? Alguns faltam na igreja por motivos justificados, certo? Tem irmãos que estão em luto hoje. Tem outros irmãos que estão viajando de férias. Amém? Mas quantos não se esqueceram de Deus hoje? A pastorina, a igreja se esquecer de Deus? Em parte eu creio que sim. Talvez não, mas em parte eu creio que sim. Porque o que é prioritário? O que é mais importante na tua vida? Cristo tem sido deixado para trás, trocado por tantas coisas. Talvez por um programa de televisão, talvez por um jantar, por um almoço, por um encontro, por um churrasco, um jogo de bola, um jogo na TV. O seu time está jogando bem na hora do culto. Nossa, que dificuldade, pastor. Tem gente que não vem na igreja por causa de futebol, você sabe disso, não é? A maioria de nós temos algum time de preferência. Os irmãos sabem o meu. Mas daí? Não é a minha preferência por um time que essa preferência vai ser maior do que a minha preferência por Jesus. Amém? Ah, porque o senhor é pastor, o senhor está na igreja por amor à obra e por trabalho. Não. Eu sempre torci para o meu time e sempre fui na igreja. Nunca faltei na igreja por causa de futebol. O único dia que eu faltei na igreja por causa de futebol, eu cancelei o culto inteiro. Pronto, não vai ter culto hoje. Vocês lembram da Copa do Mundo de 2002, que o Brasil foi campeão? A final contra a Alemanha foi domingo de manhã. Eu falei para os irmãos, irmão, pelo amor de Deus, domingo não é todo dia que o Brasil joga uma final da Copa do Mundo. Vamos cancelar a escola dominical, beleza? Beleza. Todo mundo combinou, não vai ter escola dominical, todo mundo em casa fica assistindo o jogo. Foi uma benção. Não sei se os irmãos teve escola dominical aquele dia, do final da Copa do Mundo de 2002, mas não onde eu nem era pastor, eu era seminarista, olha que atrevido. Eu já cancelei a escola dominical na congregação. Falei, irmão, hoje não tem. Mas era um dia que nem todo... Até hoje não se repetiu, hein? Depois de 2002, o Brasil foi campeão de novo? Ainda não foi. Tá vendo? E vai demorar para ter outra dessa. Foi castigo? Mas o Brasil ganhou daquela lá, não foi castigo. Castigo de quê? Depois. Oh, Jesus da glória. Então... Mas assim, não é uma situação de todos os dias. E houve consenso na congregação dos santos. Na congregação dos santos houve consenso. Brincadeiras à parte, irmãos. Nós temos que dar sempre preferência para as coisas de Deus. Né? Deus em primeiro lugar, a obra de Deus em primeiro lugar, a fé em primeiro lugar. E quando a gente coloca isso como algo na nossa vida, por mais pequena, por pequena que seja a nossa fé, eu tenho dificuldade com algumas expressões do nosso popular cristão, crentez. Tem que ter uma fé forte. Tem que ter uma fé, que nem um mineiro fala, de sustância. Tem que ter muita fé. Ao mesmo tempo que Jesus recrimina os crentes de pouca fé, que dito no texto.
homens de pequena fé. Mas ainda que nós tenhamos pouca, Jesus vem ao nosso encontro. Mesmo que Pedro esteja duvidoso, é fantasma? Não sou eu, Pedro, pode vir. Jesus vai, Pedro vai, mas ainda não com toda aquela convicção. Jesus, de novo. Não bastou Jesus ir ao barco, Jesus ainda o levanta das águas. Pega nas mãos aquele homem temperamental, infiel, porque traiu Jesus depois de todas essas experiências que Pedro teve, gente. Pedro viu a multiplicação dos pães, Pedro anda por sobre as águas, mas teve um dia que quando Jesus estava sendo julgado, condenado, massacrado pelos açoites, ele deixou Jesus de novo na praia. Interessante? Estamos falando de gente que conhece Jesus, que anda com Jesus e deixa Jesus na praia de novo. Pedrão, por mais próximo que estava de Jesus. Então, meus irmãos, o que nós precisamos como vida cristã, tendo e conhecendo a Jesus, para não vacilarmos e não deixarmos Jesus para trás? Primeiro, crer e saber que Ele vai ao teu encontro. Amém? Você pode deixar Jesus para trás, mas Jesus não te deixa andar sozinho. Amém? Você pode querer andar sem Jesus, mas Jesus continua querendo andar com você. Mesmo que a gente seja infiel a Ele, Ele é fiel a nós, a todos os momentos. Ah, pastor, então beleza, eu posso tocar minha vida doidado, fazer de qualquer jeito que Ele vem atrás de mim? Nessa não. Calma aí, rapaz. Pega leve aquele negócio. Não é andarmos na vida assim. Quando nós deturpamos essa ideia de que eu posso andar de qualquer jeito que Jesus vai atrás de mim, Ele não é cachorro que caiu da mudança, viu? Jesus não é cachorro que cai da mudança para correr atrás de nós. Não é desse jeito. Ele vem atrás de nós, vem ao nosso encontro para nos resgatar. É nós que somos o cachorrinho que caiu da mudança. E Ele é o motorista que para o caminhão e fala: vou te pegar de novo. Quem cai do caminhão somos nós. Jesus é aquele que está sempre dando uma oportunidade para aquele que pecou, para aquele que se arrepende, para aquele que está passando por apuros. E nós cristãos sempre estamos passando em apuros, por culpa nossa ou por situação da vida. E Jesus está sempre estendendo a mão, como fez com Pedro. Levanta. O detalhe mais importante de tudo isso aqui, eu vejo que quando no verso final, e prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe, disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Quando que parou a tempestade? Quando Jesus entrou no barco. Toda essa falta de fé de Pedro, toda essa falta de fé dos discípulos, toda essa atitude de abandono, de deixar Jesus para trás, nos leva a entender que tudo isso é uma grande tempestade. Essa falta de fé nossa é uma tempestade, é um problema, e que é sanado quando Jesus entra no barco. Quando nós nos arrependemos, quando nós convidamos Jesus para fazer parte das nossas vidas e das nossas decisões, quando nós estamos com Ele e Ele conosco. Não basta conhecer Jesus, estudar, temos que viver com Jesus.
Não basta conhecer, tem que viver com. Não basta falar de Jesus, tem que viver como Jesus andou. O ato de Jesus entrar no barco e automaticamente cessar o vento. Isso é muito interessante. Quando Jesus está no nosso barco, que simboliza a nossa vida, a tempestade se acalma, o vento se vai, o problema se acaba. Mais para frente pode ter outro problema. Porque Jesus fraquejou? Não. Porque pode haver uma outra situação que a gente o deixe de novo na praia. A gente começa a olhar para nós mesmos, ver que tudo está indo bem, ver que tudo está indo caminhando muito bem, e a altivez começa a voltar no peito e no coração. Então nós queremos caminhar sozinhos. E aí volta de novo a andar sem Jesus. Tentar caminhar a vida sem Jesus é complicado. Quero fazer algumas considerações com os irmãos. Em tua vida, e por alguma razão, você já deixou Jesus para trás? Já? Já se esqueceu de Jesus? Eu já. Na minha juventude, nas minhas decisões, que eu não consultei Ele. Quantas vezes toquei meu dia, sem antes debruçar meu joelho, orar e ler a palavra. Quando você começa o seu dia, sem entrar na presença de Deus, você deixou Jesus para trás e disse: hoje eu vou caminhar sozinho. Ô louco, pastor. Você começa o seu dia tomando café, leite, comendo um pãozinho, dizendo para o seu próprio corpo: você não pode levantar sem se alimentar. Você tem que comer muito bem. E diz as boas dietas que temos que comer bem de manhã. Aquela história, né, de comer como um príncipe de manhã e no final do dia comer que nem mendigo, tem esse negócio, né? Comer forte de manhã e fraquinho à noite. E por que na vida espiritual você não levanta com esse mesmo força, ímpeto e diz assim: o meu corpo, o meu espírito não pode começar o dia sem Jesus, porque hoje eu tenho lutas pela frente, eu tenho tempestades para enfrentar, e no meu barco eu preciso de Jesus, né? E muitas vezes nós começamos o dia, tomamos decisões sem consultar, ou simplesmente, se não tem algo a consultar, pelo menos se colocar diante de Deus e falar: Senhor, vai na minha frente, dirige o meu barco, toma conta da minha vida. E se você já fez isso, de tocar a vida sem Jesus, eu acredito, assim como você já fez, é momento de nós nos arrependermos, num ato de confissão, de arrependimento, e dizer para Jesus: não dá, sem o Senhor não dá, sem o Senhor eu não fico, porque sem o Senhor o meu barco vai afundar, eu preciso do Senhor. Se há no teu coração sentimentos e ideias que te fizeram deixar Jesus para trás, é hora de arrependimento, de consideração dessas ideias, dessas atitudes, e é hora de recebê-lo no seu barco novamente. Os discípulos muitas vezes caminharam com Jesus, mas quando no momento ficaram sem Jesus, a tempestade tomou conta. E nós precisamos falar: Jesus, eu não vivo sem você. Jesus está fazendo parte do seu negócio, da sua família, do seu casamento. Jesus está fazendo parte do seu dia de trabalho,
junto com os filhos, nos seus estudos. E a gente lembra daquela música da infância, da nossa escola dominical. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai. A gente conhece as pessoas pelas músicas, viu? A gente mais ou menos sabe a idade das pessoas quando a gente começa a cantar as músicas, e os irmãos começam a cantar atrás, falam, esse aqui tem mais de 50. Assim. Vamos lá de novo? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Amém? Glória a Deus. Oremos.